tempo que nós nos envolvemos com clareza na nossa missão de fazer discípulos de todas as nações. Abra sua Bíblia comigo, versos 19 e 20 de Mateus 28. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos nós buscamos um propósito para as nossas vidas. Talvez você chegou aqui dizendo: Senhor, qual é o meu propósito? Qual o propósito o Senhor tem para mim? Mas eu quero te dizer que Deus me enviou aqui hoje para dizer para você qual é o propósito dele para a sua vida. Porque não há nenhum chamado, não há nenhum propósito, não há nenhum desafio maior do que a grande missão que o Senhor deu para mim e para você. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Amém? Esse é o propósito da sua vida. Esse é o propósito da minha vida. Esse é o propósito que nos faz discípulos e seguidores de Jesus. Jesus não deixou para nós um monumento para ser admirado, mas uma missão para ser cumprida. E esse texto relata as últimas palavras de Jesus, o nosso mestre, aqui em Mateus, aquele a quem seguimos, aquele a quem obedecemos. E as suas últimas palavras, as palavras do Cristo ressurreto, com toda a autoridade, no céu e na terra, como diz no verso 19, ele entrega para os seus discípulos o coração do Evangelho, o propósito da igreja, o propósito de ser discípulo de Jesus. E ele diz: ide e fazei discípulos. Essa é a nossa missão. E quando ele dá a ordem de fazer discípulos, nós encontramos aqui 4 verbos. O primeiro verbo é façam discípulos, que no grego é uma palavra só, é um verbo, façam discípulos. Depois temos mais 3 verbos. Nós temos o ide, temos o batizando e temos o ensinando. E eu quero te dizer como funciona esse texto para esclarecer de maneira especial para você hoje. Ainda que os 4 carregam o modo imperativo, é ide no imperativo, é façam discípulos no imperativo, é batizem no imperativo, é ensinem no imperativo, só há um desses verbos no original grego que está no imperativo. Sabe qual é? Não é o id, como a gente pensa. O único que está no grego, no imperativo, é façam discípulos. Ele é o coração dessa missão. Os outros 3 verbos, eles estão no particípio, que posso chamar de um particípio modal, um particípio de modo, que vão dizer qual é o modo que se faz discípulos. Então eu faço discípulos como? Indo. Eu faço discípulos como? Batizando. Eu faço discípulos como? Ensinando a guardar. Mas que na estrutura do grego, que é diferente do português, quando eu tenho um verbo no imperativo, 3 verbos no particípio, os verbos no particípio carregam o modo do verbo principal. Ok? Talvez você esquecer esses detalhes, tudo bem, não tem problema. É só para te dizer que a missão é façam discípulos. Esse é o coração do texto. É aquilo que ele manda para cada um de nós cristãos. Façam discípulos. O foco não é apenas ir, o foco não é apenas ensinar, o foco não é apenas batizar, o foco não é fazer crentes, cristãos, evangélicos. O foco é de fazer pessoas que obedecem o Evangelho de Cristo, discípulos de Jesus. Então a grande comissão
É o chamado do próprio Cristo para mim e para você, fazermos discípulos em todas as nações. E por isso, em primeiro lugar, nós vamos aqui pensar nos 4 verbos. Então, em primeiro lugar, vamos pensar sobre o coração da missão. Fazei discípulos. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações. O foco de Jesus não está apenas em pregar, ainda que para fazer discípulos, nós vamos pregar o Evangelho. Mas o verbo, ele carrega uma verdade ainda mais profunda. O processo de discipulado é o processo de tornar pessoas seguidoras de Cristo, que andam nos passos de Cristo, que vão se tornando a imagem de Cristo. Então, fazer discípulos é a missão que a igreja tem de formar discípulos parecidos de Jesus. Essa é a grande máxima. Todos nós somos chamados para fazer discípulos. Somos discípulos chamados a fazer discípulos. E discipulado é obedecer ao Senhor, é seguir os seus caminhos, é querer ser parecido com Ele. Mas eu não simplesmente vivo isso, mas eu transfiro isso de vida a vida, de pessoa a pessoa, de geração a geração, como um grande movimento, não como uma instituição, de um povo que vive em missão, de levantar homens e mulheres que seguem o caminho de Jesus. As primeiras palavras de Jesus aos discípulos, quando Ele os chama, por exemplo, em Mateus capítulo 4, no verso 19, Ele olha os apóstolos, eles estavam pescando, então Ele procura os apóstolos e dizem para os apóstolos: vinde a mim e eu vos farei cristãos, membros da Maranata. É isso? Vinde após mim e eu vos farei evangélicos. É isso? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele diz: sigam-me. E agora começa, os discípulos são chamados para um caminho de discipulado, para começar um caminho de discipulado. E Jesus deixa claro o que é ser um discípulo de Jesus: é se tornar um pescador de homens, é se tornar um trabalhador na mesma causa. Jesus não morreu por prédios, por instituições, por monumentos. Jesus morreu por pessoas. Jesus morreu para nos reconciliar com Deus, para fazer discípulos dele que entram no reino de Deus. E nós fomos chamados como discípulos para sermos trabalhadores do seu reino. Tanto que, certa vez, Ele olha os campos e olha para os seus discípulos e diz: olha como os campos estão brancos. Então, em Mateus capítulo 9, no verso 37, ele vai dizer: a seara é grande, na verdade, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Discípulo é aquele que anda nos passos de Jesus. Discípulo é aquele que vai se tornar parecido com Jesus. Discípulo é aquele que se torna um trabalhador no reino de Cristo. Não é só vir para a igreja, tem que suar a camisa. Não é só frequentar cultos, tem que entrar no trabalho. Não é simplesmente absorver doutrina, é se envolver na obra. Ser discípulo de Jesus é juntar a sua obra de levantar outros discípulos. Deixa eu pensar mais um pouco sobre você.
porque eu acho que tem um desafio no nosso tempo muito interessante. A gente tem um desafio de... A gente vive um tempo onde muitas pessoas vêm para o Evangelho. Está quase que na moda ser cristão. Não é isso? E aí vem para a igreja, bênção, canta os louvores, a voz de Luciana arrepia a gente toda lá cantando para a glória de Deus, que bênção, Dotissa me cantando, glória, e a gente gosta. Aí vem o pastor Francisco, fala sobre a palavra de Deus, sobre princípios da família. Amém, fui alimentado. Eu acredito que Jesus morreu na cruz, e acha que ser cristão é frequentar essa reunião que te agrada, concordar com certas teorias, e sou crente. Mas acha, por vezes, que ser discípulo tem a ver com coisas que eu creio ou lugares que eu frequento, mas ser cristão é muito mais do que isso. E aí parece uma coisa estranha, que nós vivemos uma época onde as pessoas querem ser cristãos, mas não querem seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo tem um preço. Aqui não, aqui tem ar-condicionado. Qual é o preço aqui? Aqui escuta música boa. Qual é o preço de vir aqui? Não tem preço. Agora, seguir a Cristo tem um preço. Se tornar a imagem de Cristo tem um preço. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Não é para você ser evangélico, é para você segui-lo, para viver o que ele viveu, para amar o que ele amou, para fazer o que ele fez. E Jesus fez discípulos. Então, ser discípulo de Jesus é se juntar à sua missão de levantar outros seguidores fiéis a Jesus. E fazer no mesmo modelo de Jesus. Como é que Jesus fez discípulos? Ele os mandou para uma sala de aula, para uma faculdade. Jesus chamou para um relacionamento. Um relacionamento de amor. Um relacionamento como de pai e filho. Um relacionamento da família de Deus. Um relacionamento como de um irmão mais velho para os irmãos mais novos. Tanto que a ideia do verbo no original para fazer discípulos é alguém que aprende no caminho, que aprende do lado, que aprende na vida, que aprende na prática. Não é um aluno, é um discípulo. Assim, a vitória da igreja não é encher templos de cristãos, mas um mundo de discípulos. De discípulos que fazem discípulos. De discípulos obedientes a Jesus. De discípulos que seguem o caminho de Cristo. E o meu desafio para mim, o meu desafio para você, é que nós não sejamos como um cristão nominal, que crê em Jesus, mas não segue seus passos. Que querem ser cristão, mas não querem viver como ele viveu. Que querem ser cristãos, mas não querem fazer o que ele mandou. E ele começa dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso eu dou uma ordem. Façam discípulos. Ser cristão é fazer discípulos. E a minha pergunta é: aonde estão os teus discípulos? Pastor, mas eu vou para a igreja dia de domingo. Onde estão os teus discípulos? Pastor, mas eu dou meu dízimo certinho. Mas onde estão os teus discípulos?
Pastor, parei de falar palavrão. Sim, que bom. Eu ainda luto com uns. Mas onde estão os teus discípulos? Porque dentro das ordens de Jesus, há aquilo que nós chamamos a grande comissão. Não existe evangelho sem discipulado. Não existe discípulo de Cristo sem missão. Sua vida tem um propósito. E não interessa se você é médico, se você é dentista, se você é engenheiro, se você é vendedor, se você é estudante, há um propósito maior sobre todas as coisas. Faça discípulos de Jesus. O segundo verbo, que vai levar ao segundo ponto da nossa reflexão, é o movimento da missão, indo. Então, ele diz, ide, que carrega uma ideia de movimento contínuo, algo que não para. Pressupõe que fazer discípulo é uma marcha da vida, que acontece enquanto vivemos, enquanto caminhamos. Não é um chamado para alguns, é um chamado para todos os que caminham nos passos seguindo Jesus. Enquanto seguimos Jesus, vamos e fazemos discípulos. Discipulado é um estilo de vida cristão, não é um evento ocasional. Fomos chamados aí. Por isso é um grande desafio sociológico dos nossos dias. Porque há uma dificuldade com um termo que se usa, que não se pode fazer proselitismo. E os cristãos são muito proselitistas. Irmãos, não dá para, é porque não dá para ser cristão e não pregar. Está na nossa essência, está na nossa missão, está na nossa fé, está no caminho que Cristo nos chamou para viver. Somos chamados para pregar o Evangelho e fazer discípulos em todo lugar, aonde andamos, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na família, seja no beach tênis ou no futebol, para os que ainda lembram que são crentes quando entram no campo. Discipulado é um movimento que começa com um ir. Não é algo que a gente fica esperando. Qual é o nosso papel? A gente organiza o culto de domingo. E quem quiser, que venha. É isso que é a missão? A gente organiza, não. Vamos organizar uma reunião de grupo pequeno lá na minha casa. Quem quiser, que venha. É isso? Não. É um movimento para fora. O texto de Mateus, capítulo 9, vai dizer que o Senhor Jesus percorria, ele ia, cidades e povoados, pregando o evangelho do reino, ensinando as escrituras, curando os enfermos, expulsando os demônios. Ele que ia. Por isso que boa parte do púlpito de Jesus acontecia na beira da praia, numa casa, numa mesa de comida, porque não era um evangelho monumento, era um evangelho movimento. E o seu evangelho é um monumento ou é um movimento? É um monumento que depende do prédio, do rito, do dia, ou é um movimento que te acompanha nos teus passos, que te faz ser um discípulo que, enquanto segue Jesus, prega o evangelho, compartilha a sua fé, faz discípulos. É preciso ir, irmãos. Por isso, uma vez por ano a gente faz os 3 amigos. Mas 3 amigos, a gente faz isso só para lembrar. Os 3 amigos, a liderança entende, ele tem um cunho muito mais didático. Para lembrar que nos nossos grupos pequenos, nós temos os nossos 3 amigos, os que a gente chama
chamava até, nem chama mais, hoje a gente chama de 3 amigos, chamava dos oikóis. Ainda lembra dessa palavra, né, Tim? Quando a gente implantou os grupos pequenos, todo mundo da igreja está se conectando com amigos, seja do trabalho, seja da faculdade, seja de onde for, seja da família, intencionalmente. Essa palavra é chave, são conexões intencionais. Para quê? Para amar com a mensagem do Evangelho, para amar com a palavra do Evangelho. Assim, a nossa vida cristã, ela não se resume no domingo, mas ela começa na segunda, quando a gente vai. Quando a gente vai. O campo missionário é onde você pisa. E cada lugar, cada espaço que Deus nos colocou, é uma oportunidade de manifestar a Cristo. Deixar exalar o bom perfume de Cristo, ser a carta viva, a palavra de Deus que muitos vão ler, aonde eu passar. Você tem consciência da sua missão? Onde estão os teus discípulos? Quem é você na escola? Quem é você na faculdade? Quem é você no seu trabalho? Às vezes, quem é você dentro do seu lar? Você tem feito discípulos na sua família, seus filhos, sua esposa. Está na hora de se movimentar. Está na hora de se mexer. Está na hora de focar. Está na hora de ser intencional. Está na hora de ir. Porque discípulo é quem segue os passos de Jesus, fazendo discípulos dele. Terceiro verbo é indo. É a identidade da missão, que é o batizando. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a ideia de batismo tem dupla conotação. Você entende isso? Em primeiro lugar, o batismo, ele nos liga a Cristo. É um momento de comunhão, de entender que eu morri para o velho homem, eu ressuscitei para o novo homem, os pecados ficaram para trás, agora eu estou separado para Deus, em uma viva comunhão com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Há um contato próximo, pessoal, de amor com Deus. Mas em segundo lugar, o batismo representa a minha entrada na comunhão do corpo de Cristo. Se o batismo me une ao Cristo, a uma relação de amor com Cristo, o batismo me une a uma relação de amor com o corpo de Cristo. Por isso, quando você batiza, se entende que você foi batizado no corpo de Cristo, diz Paulo, 1 Coríntios capítulo 12. Quando você batiza, você agora é membro da igreja do Senhor Jesus, membro da igreja local de onde você foi batizado. Você entra em uma relação de amor com o povo de Deus. E por isso, discipulado tem tudo a ver com relação de amor. É o batismo, é comunhão, conexão, restauração com Deus e entre nós. É uma relação de amor, de cuidado, de comunhão. Quando a gente vive uma igreja que entende discipulado, é uma igreja que entende que não somos uma instituição, somos uma família. Que tem a ver com amor, comunhão, pertencimento. Que entende que você não está aqui porque o pastor Rafael prega, me agrada, o pastor Jean fala bem, porque o louvor é massa. Não, estou aqui porque eu estou na minha família, mesmo que eles sejam gagos, é minha família. Mesmo que eles sejam desafinados, é minha família. Mesmo que o meu líder de cela seja desengonçado, mas é minha família. É isso que é igreja. É isso que o batismo nos deu, identidade.
batismo declara: eu pertenço a Cristo. O batismo declara: eu pertenço à igreja. E fazer discípulos é incluir pessoas a essa nova família. É multiplicar filhos para essa nova família. Por isso que discipulado é inseparável da comunhão. E a gente gosta de dizer que o modelo bíblico do discipulado é que nós ensinamos a palavra de Deus, ensinamos as pessoas a viver a vontade de Deus, vida na vida, como pais e filhos espirituais, na mesa, na caminhada. E é interessante que quando nós pensamos que a identidade da missão é uma identidade de comunhão, de amor, de integração, a gente pode pensar sobre a fase atual dos 3 amigos. Qual é a fase que nós estamos entrando agora? Nós vamos orar pelos nossos amigos. Nós vamos jejuar, nós vamos desconectar daquilo que nos dispersa. E vamos focar em oração, vamos focar no cuidado por eles. Vamos focar na nossa vida espiritual, interceder pelas suas necessidades. Então, no Projeto 3 Amigos, a gente ama pessoas por meio da oração. A gente leva o amor de Cristo de forma prática. É pela palavra, pregando o Evangelho, mas também pela prática, com as mãos, com os joelhos, com a oração. E a gente fala com algum amigo nosso e diz: amigo, tem algum motivo seu de oração? Eu vou tirar aqui 2 semanas de jejum e oração por você. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que isso significa? Significa amor, porque a oração, para nós que entendemos o poder de Cristo, é uma das mais valiosas expressões de amor cristão. Tanto que vocês lembram que Jesus fala sobre amor? Ele diz assim: amar os nossos parentes é fácil. Eu amar minha mãe, eu não preciso fazer esforço para amar minha mãe. Minha mãe, fala da minha mãe para tu ver. Eu esqueço até que eu sou pastor, se tu falar da minha mãe, né? Agora, Jesus, quando vai ensinar sobre amor, ele diz assim, Mateus 5, o próprio Evangelho de Mateus, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, amarás o próximo e odeie o seu inimigo. Estava na tradição judaica. Mas Jesus diz: opa, mas eu lhe digo, amem os seus inimigos. Aí ele vai dizer: só isso? Não. E orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Então ele diz assim: amem os seus inimigos. E como é que... Aí ele meio que aplica isso. Como é que você ama um inimigo? Você não ama o inimigo saindo com ele para ir lanchar no Mr. Burger, né? Porque ele não vai com você, é seu inimigo. Bora no Mr. Burger, não vai. Bora, vamos no cinema, ele não vai. Como é que você expressa amor pelos seus inimigos? A maior expressão de amor é orando por alguém, ainda mais pelos seus familiares. Você ama sua mulher? Ore por ela, ore com ela. Você ama seus filhos? Ore por eles, ore com eles. Você ama seus amigos? Ore pelos seus amigos. Eu tenho tanta história bonita nos 3 amigos. E como é bonito. Você já passou por isso também. Quando eu chego para algum amigo meu, no período dos 3 amigos, e pergunto se eu posso orar por eles, que a gente está numa campanha da igreja, que a gente ora por amigos, e se ele tem algum motivo de oração. É tão comum nossos amigos ficarem derretidos, né? Alguns até choram, se emocionam. Mas por mim... Por que por mim? E a resposta é: porque eu me importo com você. Não é? Porque eu te amo com o amor de Cristo. Porque eu me importo com a sua dor. E as pessoas ficam comovidas, às vezes, não só porque alguém vai orar por elas, mas porque alguém se importa com elas ao ponto de tirar 15 dias da sua vida para orar e jejuar
pelas suas necessidades. Porque amor é família, é a nossa identidade, somos o povo de Cristo, o corpo de Cristo, vivendo no amor de Cristo. Então, o batismo, ele não é o início, nem o fim da jornada, mas o início de uma vida de comunhão. O quarto, a continuidade da missão, é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E é interessante, porque a ênfase aqui, a ordem bíblica é que a gente deve sair ensinando as pessoas as doutrinas de Cristo, é isso, gente? A ordem é saiam ensinando e catequizando as pessoas. Saiam aí ensinando as pessoas a decorar frases, regras, respostas às perguntas doutrinárias, ainda que tudo isso tenha valor. A ordem é ensinando-os a obedecer. O ensino é muito mais do que um ensino doutrinário, é um ensino de vida. Quando eu entendo que discipulado é obedecer a Cristo, discipulado é seguir a Cristo, discipulado é se tornar parecido com Cristo, esse é nosso alvo cristão. Então, fazer discípulos é seguir a Cristo eu mesmo, obedecer a Cristo eu mesmo, querer ser parecido com Cristo eu mesmo e ensinar outras pessoas a serem obedientes a Cristo. Então, ser discípulo é obedecer a Cristo e ensinar a obedecer a Cristo. Então, discipulado é um processo permanente de aprendizado e prática, transformando mente, coração, práticas. Por isso, irmão, ser discípulo de Jesus é ensinar as pessoas de uma maneira, às vezes, um pouco diferente do que se prega hoje. A gente precisa fazer esses ajustes. Porque Jesus, quando vai falar sobre ser discípulo, ele vai dizer assim: quem quiser vir após mim, venha, e todos os seus sonhos serão realizados. Dá um glória a Deus, irmãos, é isso? Mas essa frase dá até um arrepio na gente, né? Ô pastor, diz isso, vai, por favor, porque eu escuto no YouTube e me faz tão bem, eu fico sentindo falta de falar isso na igreja. Diz que eu vou prosperar, por favor. Mas a Bíblia diz assim, Jesus olha para ele e diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem por mim perder a sua vida, achará. Gente, cristianismo é cruz. Cristianismo é sacrifício. É preço. Por isso, tem tudo a ver com obediência a Jesus. Tem tudo a ver com buscar agradar a Cristo. E não buscar Cristo para que Ele me agrade. Essa é uma diferença brutal entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho que se torna tão popular no Brasil. Porque ser discípulo, como diz o próprio Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar tem muito mais a ver com obediência do que com liturgia, do que com nossos mise-en-scènes religiosos. Então, fazer discípulos é ensinar pessoas a obedecer. Assim, a igreja é essa grande família, essa grande escola de Cristo,
ensinando pessoas a obedecer a Jesus, sabendo que ensinar é amar e formar Cristo na vida do irmão. O discipulado, ele começa no batismo, mas ele se completa e caminha no ensino à obediência. Terceiro e último lugar, a força da missão. Aí você fala assim, nessa hora, pastor, esse negócio não dá para mim, eu sou enrolado, eu tenho tanta limitação, eu mesmo, pastor, tenho dificuldade de obedecer, de viver, eu mesmo tenho dificuldade de fazer a vontade de Cristo, eu não tenho nem tanto conhecimento bíblico, como é que eu vou fazer? E aí vem a última parte, da onde vem a força da missão. Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deixa eu dizer uma coisa. O mandamento termina com uma promessa. E a promessa é a presença de Cristo com você. É a certeza de que quando você sair para cumprir a missão, o poder de Cristo será contigo. O poder de Cristo será a segurança de que você cumprirá a missão, porque não depende de você, é Cristo em nós, a esperança da glória. A missão só é possível, não é porque você é especial. Deixa eu dizer para você, você é mala mesmo. Deixa eu dizer um negócio para você, eu sou mala. Pergunta para minha mãe. Não, minha mãe nunca que vai dizer, né? Minha mãe vai achar que eu sou perfeito. Mas pergunta para minha mulher. Ela vai dizer, Rafael é uma bênção. Ela vai dizer assim, vive com ele. Mas sabe por que a gente consegue fazer discípulos? Porque não sou eu, nem é você. É Cristo e a sua presença em nós. Quando você se decide ir, você não vai só. Cristo vai contigo. E é Ele que te capacita para viver os planos dEle mesmo. Não se preocupe. Para obedecer o ide, haverá, eu estou convosco. Jesus encerra o evangelho com essa grande missão. Assim como ele começou, ele terminou. O Emanuel nasceu. Mas ele termina dizendo, eu permanecerei. Quando vocês caminham nos meus passos e cumprem a minha missão. Ide por todo o mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. A missão da igreja é fazer discípulos. A sua missão é fazer discípulos. Onde estão os teus discípulos? Nós estamos na terceira etapa dos 3 amigos, e a pergunta é, onde estão os teus 3 amigos? Você já distribuiu os convites? Se não, arrependa-se agora. O convite digital, vou fazer uma brincadeira aqui, caminhando para o fim da mensagem, do culto. Ed está por aí, tá? Ou ele está resolvendo coisa? Ed, lança no grupo o convite de novo. Líder de célula, abre aí, mande na sua célula agora. Eu não posso mandar agora no meu, né? Mas eu acho que eu já mandei alguma hora.
e mande agora para os seus amigos. Diga: irmão, deixa eu orar por você. Tem um projeto da minha igreja. Tem 2 minutinhos aí. Mande para ele. Vamos fazer o movimento acontecer. Enquanto você faz isso, eu quero terminar contando uma história. A nossa igreja começou em 1993. Em 1993 foi quando a gente começa as reuniões lá na garagem da casa do Dr. Afonso. Pouco antes, talvez final de 92, teve um período que as reuniões aconteceram na Praça da Poeirão, na frente da casa de Taliane, né? Na casa do Dias, discipulador do pastor Afonso. Depois veio para a casa do doutor Afonso, lá na garagem onde eu morava, onde a gente faz os batismos, né? Ou fazia, porque eu me mudei. E a nossa igreja, ela nasce... Era tão gostosa as reuniões, tinha pão, tinha café, era bênção. Toda reunião, fosse culto, fosse reunião de oração, terminava na mesa do pastor Afonso. E a gente ia na padaria que ficava na esquina e comprava pão. Mateus não era nem nascido ainda. Era bom demais. Só que a igreja cresceu nesse clima de comunhão, de discipulado, de vida na vida. E foi para o auditório antigo aqui. Nem tinha ainda piso, a gente começou a reunir, cultuar, mas agora ela virou igreja. Será uma congregação. E como virou igreja, agora tem conselho administrativo, conselho espiritual. Agora temos reuniões deliberativas. Agora temos atas de tudo que se fala. E antes que a gente se reunia para comer pão e ter comunhão, agora a gente se reunia para votar e brigar. E aí discutia, confusão. Mas no meio daquilo tudo, a nossa igreja tinha uma vocação missionária muito grande. E a gente, envolvido com a Jocum, a gente usou várias estratégias evangelísticas, porque a gente entendia que fazer a missão sempre foi a nossa vocação. A vocação da igreja. E aí a gente foi para impacto nas praças. A gente foi... Eu fiz coisas que hoje eu olho para trás e falo assim: rapaz, eu não era normal. Não, Neto, acho que Lívio participou disso aí. Eu me vestia de pantomima. Aí ia para frente do flerte. Jesus te ama. Eu digo: meu Deus, onde eu estava quando eu fiz isso? Tu estava nessas confusões aí? E aí peça. Aí fazia peça na rua. Aí esses eventos foram ganhando ainda mais espaço. E a gente foi fazer o São Luís Sempre Sem Jesus. Fizemos 4 ou 5 anos seguidos. Davam milhares de pessoas por ano. Segundo os números evangelásticos, né, que a gente sempre aumenta, davam quase 10 mil pessoas por noite, né? Se é isso, ninguém nunca contou, mas a gente conta assim, né? E era muito legal. Nesses eventos veio Ana Paula Valadão, veio Nívia Soares, veio Cirilo, veio aquela que se vestia de cowboy, Ludmila Feber. E, assim, os eventos enormes. Mas sabe o que acontecia com esse monte de evento? A nossa igreja, ela não crescia. Você sabia disso? Por exemplo, se a gente perguntar assim, a gente fez 5 anos, gastou um monte de dinheiro com São Luís Sempre Jesus. Quem que está aqui que veio do São Luís Sempre Sem Jesus? Se converteu no São Luís Sempre Sem Jesus? Tem ali? Foi no São Luís Sempre Sem Jesus que se converteu? Alguém aqui? Ninguém, nenhum. Nós jogamos 500 mil fora. Não é nenhum, porque eu sei de um. Um eu sei, que foi Ariano Saraiva. Eles só não estão aqui hoje.
Mas, e deve ter outros por aí, em algum lugar também, né? Que eu não acredito também, né? Se fosse todinho da gente. Mas a gente via que esse tipo de evangelismo informal, ou formal, religioso, não era o que dava resultado. Frustrados, a gente começou a definir que a gente ia fazer discípulos à maneira de Jesus. Foi quando a gente começou os 3 amigos, começando nos grupos, nas células. Cada pessoa, como é evangelizar? Para São Luís de Jesus, para Arraial do Povo de Deus, para os impactos, para esse monte de pantomima. Sabe o que nós vamos fazer? Todo mundo da igreja vai intencionalmente se conectar com 3 amigos. Num movimento da igreja. Quando sai daqui no domingo, começa o movimento, os contatos. Foi daí que nossa igreja avançou. Sem gastar o horror de dinheiro que a gente gastava com os eventos, simplesmente pela vida comum da igreja. Isso começou em 2005. Em 2009, nós já éramos 1.000 pessoas. Em 2012, nós plantamos as igrejas, 12, 13, 14. Hoje nós somos, 21 igrejas, 2.500 membros, simplesmente porque focamos em uma coisa. Qual é a coisa? O coração da missão. Todo mundo. Não é o pastor, não é a instituição. Você está entendendo? É todo mundo. Na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. É todo mundo fazendo discípulos. Amando amigos. E por amar, compartilhe o evangelho da salvação. Por isso, irmãos, não podemos perder o centro da nossa missão, que não tem nada a ver com a instituição, tem a ver comigo e com você. Vamos cumprir a missão. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós estamos diante do Senhor nessa manhã. Nós queremos, como igreja, pedir: usa-nos, Senhor. Usa-nos para Ti. Queremos ser usados para a Tua glória. Obedientes à missão que o Senhor nos deu. Fiéis à Tua palavra. Que cada um de nós desabroche na missão. Que cada um de nós ame pessoas. Que cada um de nós faça discípulos. Que cada um de nós invista seu tempo, seu coração, suas orações por amigos, para fazer discípulos, para amar pessoas, para compartilhar o Teu amor que não tem igual. Ah, Senhor, nós clamamos por Ti, porque sabemos que somos limitados e incapazes. Às vezes até negligentes e irresponsáveis. Mas hoje, Senhor, nós nos arrependemos. Queremos voltar ao estilo de vida que o Senhor nos chamou para viver. De seguidores de Jesus. Não somente de frequentadores de igreja. Mas de discípulos Teus. Ah, Senhor, que o Teu Espírito que está conosco, que o Teu Espírito que se move em nós, nos inspire, que o Senhor derrame poder sobre nós, enquanto vamos pregar a Tua palavra. Ah, Deus, porque essa é a nossa oração. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus.